Hoje, então, a gente praticamente está terminando aí o livro de João, é o capítulo 5 já. Capítulo 5, versículo 13. Na semana que vem, eu vou pegar um pouquinho do início do capítulo 5. O capítulo 5 é um pouquinho mais tranquilo. Tem alguns versículos um pouquinho mais complicados, eu vou abordar eles na semana que vem, já na conclusão. Mas então, hoje, do capítulo 5, versículo 13 até o versículo 20. E João começa dizendo: Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vejam que é um texto que fala bastante da oração, né? Olha, já começa aqui, né? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. A confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Então é um texto que nos dirige à oração, né? Que nos chama à oração e que nos dá confiança. Essa confiança que vem e que é repetida em diversos textos bíblicos, de que Deus ouve as nossas orações. Mas aqui tem um detalhe interessante que precisa ser percebido. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Por quê? Porque às vezes pode ser que as nossas orações, ou nem sempre as orações, são nesse sentido da vontade de Deus, né? De acordo com a vontade de Deus. Vejam esse texto de Tiago. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então aqui, vejam como é o contrário do que João está falando e incentivando na oração. Aqui João está dizendo: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Mas essas coisas têm que ser de acordo com a vontade de Deus, né? Então, a primeira questão envolvida aqui é que às vezes o que as pessoas pedem e não recebem é porque pedem por motivos errados para gastar seus prazeres. Pedem coisas, né, por ganância, ou pedem coisas de forma egoísta, pensando apenas em si mesmos e coisas que podem até prejudicar os outros. Enfim, às vezes se pede pelos motivos errados, né? Nem sempre é pelos motivos certos. Agora, quando nós pedimos as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós temos essa confiança de que Ele nos atende. Vejam essa outra passagem dita por Jesus. Qual é o pai entre vocês que, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Veja de novo aqui, agora Jesus está nos dando essa confiança, né, de que a gente deve chegar ao Pai e pode pedir ao Pai Celeste, né? E Ele certamente nos ouvirá. Então veja, quanto mais, até se os pais humanos já dão coisas boas para os seus filhos, que dirá o Pai Celeste, né? Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir, né? E aí a gente pede de acordo com a vontade de Deus, de fato. E daí o Pai até promete que dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então nós temos essa confiança de fato, né? Se a gente pede por motivos egoístas, por motivos errados, então não pedimos de acordo com a vontade de Deus e Ele não nos ouvirá. Mas esta é a nossa confiança, né? Se ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, né? Então é um convite, é um chamado, é um incentivo à oração, sabendo que quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, Ele certamente nos ouvirá e Deus tem prazer em atender a oração dos seus filhos, né? Deus as ouve e Deus as atende, claro, de acordo com a sua vontade. Sempre por trás das nossas orações está o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade. Não a nossa, mas a tua.
mas de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos para essa parte aqui. A próxima parte do texto é uma parte que fala do pecado. E eu quero voltar um pouquinho ao texto da semana passada, porque na semana passada eu coloquei esse versículo aqui dentro do seu contexto do capítulo 3, e esse contexto é um contexto específico, então eu não quis abordar essa passagem de uma outra forma. Mas essa passagem aqui, eu falei para vocês no final do estudo passado, que 1 João tem muitas passagens que são sede doutrinárias, que são passagens fundamentais, doutrinárias bíblicas, né? Então, muitas delas estão na primeira carta de João, que é essa carta que a gente estudou. E uma delas, quando a gente fala sobre pecado, uma das principais passagens bíblicas e mais claras passagens bíblicas para definir o que é pecado é exatamente essa passagem aqui de 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, o que é pecado? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, certo? Então, pecado é a transgressão da lei. A transgressão de que lei? E isso é fundamental que a gente se pergunte também. O pecado, o que é pecado? Pecado é transgredir a lei. Mas transgredir que lei? A lei de Deus. Não é a transgressão da lei de Deus e não das leis humanas, tá? E nem das leis eclesiásticas das igrejas. Então vamos lá. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. De que lei? Da lei de Deus. A transgressão da lei de Deus e não das leis humanas. Para muitos isso pode ser absolutamente óbvio, mas vocês vejam como nós temos distorções no nosso meio. Tem muitas leis que não são leis divinas, que não são leis postas por Deus, que são leis colocadas pelas igrejas, leis eclesiásticas. Então vejam, exemplo, assistir televisão é pecado? Infelizmente, né? Tem igrejas que dizem, vocês sabem, né? Que hoje um pouco menos, no passado um pouco mais e de uma forma mais rígida, mas tinha as igrejas que proibiam a televisão e diziam que ter televisão, só ter televisão em casa já é pecado, né? Que dirá assistir televisão é pecado também. Então a questão tem muitas leis, e essa é uma delas, assim como tem várias outras. Exemplo, tem igrejas aí que proíbem, as mulheres só podem usar saia, não podem usar calça. Então, não pode usar calça. Onde é na Bíblia que diz que a mulher não pode usar calça, só pode usar saia? E onde é na Bíblia que diz que televisão é pecado, né? Nem existia televisão na época, então não tem, né? Não tem uma lei específica para isso. Mas então notem, e as pessoas que estão nessas religiões, então essas religiões estão ensinando que isso é pecado, mas isso é pecado? Assistir televisão, ter televisão em casa e assistir televisão é pecado? Aí a gente tem que recorrer, e por isso é importante ter os pilares bem firmes. O que é pecado? Né? O que realmente é pecado? Não é o que eu acho que é pecado, é o que a Bíblia diz que é pecado. Pecado é a transgressão da lei, então tem que ter uma lei proibindo, né? Tem que ter uma lei que está sendo transgredida. Nesse caso da televisão, não tem lei sobre televisão, não tem lei sobre ter televisão, não tem lei sobre assistir televisão, não tem nenhuma lei sobre a mulher, né, não poder usar calça, e assim por diante. Então a gente tem que cuidar que muitas das leis que se colocam são leis eclesiásticas, são leis que são invenções de seres humanos, né? Algumas delas até por tradição, né? A questão, hoje em dia, a gente pode vir um pouco bem mais perto, né? Essa talvez de não poder usar calça está distante de nós, mas, por exemplo,
não tem muitas igrejas hoje que dizem que não pode beber, você não pode tomar um copo de cerveja, você não pode tomar um copo de vinho. Ou, né, de novo, tem uma lei que proíba. A Bíblia até tem casos que fala de pessoas que evitaram bebida alcoólica, mas eram os nazireus no Antigo Testamento, era um contexto bem específico. De uma maneira geral, a gente não tem nenhuma proibição bíblica sobre o que beber, né, que tomar uma bebida alcoólica é pecado. Você tem sim o que é pecado, e daí sim você tem bem delineado, escrito, e a lei está lá. E diz que a bebedeira é pecado, né? Os bêbados, né? Que já daí você ficou dominado pelo álcool. Daí sim, isso a Bíblia fala em diversos momentos que ficar bêbado é pecado. Mas não diz em nenhum lugar, não tem uma lei que diga que você não possa tomar, né, um copo de vinho. A Santa Ceia, por mais que algumas igrejas queiram dizer que não, mas a Santa Ceia era com bebida alcoólica, né, era com vinho, e vinho, tanto que Paulo em Coríntios vai dizer que tem aqueles que se embriagam, que estavam se embriagando no meio da Santa Ceia. Ninguém se embriaga com suco de uva, convenhamos. Então, essas são as questões. Tem muitas proibições que se diz que é pecado, que não é uma transgressão da lei de Deus, mas são transgressões das leis humanas eclesiásticas das igrejas. E isso não é pecado aos olhos de Deus. O que é pecado aos olhos de Deus? É transgredir a lei de Deus, né? Então, isso tem que ficar claro, o que é pecado de fato, né? Esse é um pilar. Então, portanto, pecado é, primeiro, o que Deus diz diretamente que é pecado. Então, Deus disse diretamente que não adulterarás. Adulterou, isso é pecado. Né? Não furtarás, furtou, é pecado. Então, primeiro, o que Deus diz diretamente que é pecado. Agora, tem também um prolongamento. Também é o que Deus diz indiretamente, através de princípios gerais. Por exemplo, amor a Deus e amor ao próximo. Então, às vezes não tem uma lei específica de Deus sendo transgredida, mas tem, às vezes, princípios maiores e gerais que Deus deu que são transgredidos, compreende? Então, não é porque às vezes não tem uma lei específica que a pessoa também está fazendo certo. Às vezes ela pode estar pecando, sim, contra os princípios mais gerais, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo. Vejam esse versículo aqui como um exemplo. Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, está cometendo pecado também, né? Às vezes é uma falta de amor ao próximo, então por mais que não tenha uma lei específica, mas se eu faltei com amor ao próximo, isso é pecado também. Se eu deixei Deus de lado, né, numa situação em que Deus espera que eu o coloque em primeiro lugar, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, quer dizer, Deus acima de tudo, né? Deus em primeiro lugar na vida, e eu o deixei em segundo lugar, estou pecando, né? Então, tem os princípios gerais envolvidos, né? Mas, em geral, assim, muitas vezes as pessoas perguntam assim, pastor, isso é pecado? E eu pergunto assim, onde é na Bíblia que está dizendo que é pecado? A Bíblia diz que isso é pecado? Não diz em nenhum lugar que isso é pecado. Tá, vamos aplicar os princípios gerais. Você está faltando com amor a Deus quando você faz isso? Não. Você está faltando com amor ao próximo quando você faz isso? Não. Bom, se você não está faltando com amor a Deus, se você não está faltando com amor ao próximo, se você não está transgredindo nenhuma lei específica dada por Deus, então você não pode dizer que é pecado. Então, tá. Daí nós entramos no campo da liberdade cristã, de exercermos a liberdade cristã com responsabilidade. Tem coisas que Deus não ordenou e que Deus não proibiu. Isso, na linguagem técnica, teológica, se chama os adiáforos. Adiáforos são coisas nem ordenadas, nem proibidas por Deus. São coisas que estão dentro da liberdade cristã.
você pode fazer ou deixar de fazer, e você vai ter que analisar coisa por coisa para ver. Tem algumas que você usando os critérios gerais você vai fazer, tem outras que usando os critérios gerais você vai deixar de fazer, enfim, mas são questões da liberdade cristã, tá? E tem muita coisa que deveria estar no campo dos adiáforos, quer dizer, no campo da liberdade cristã, mas às vezes nas igrejas se tornam leis, né? Tanto por tradições das igrejas, por costumes, ou às vezes até por invenções da cabeça de pastores aí que proíbem certas coisas. Quer ver outra? Eu lembrei outra agora. Dançar é pecado. Nossa, antigamente nas igrejas aí dançar era pecado. Mas onde a gente vê o povo de Israel dançando nas cerimônias, nos cultos do Antigo Testamento? O povo dançava, Davi dançou de alegria e no meio de uma celebração cultica a Deus, Davi dançou. Então, por que se diz que dançar é pecado? Porque os pastores estavam com receio lá, as pessoas iam para os bailes e dos bailes rolava muita coisa que não devia. Bom, daí os pastores começaram a proibir de dançar, porque dançar é pecado. Mas dançar não é pecado, Deus não diz que dançar é pecado, não tem nenhuma passagem bíblica que diz, não é uma transgressão da lei, né? Mas às vezes as pessoas, às vezes até bem intencionadas, mas essa boa intenção aí não justifica, porque causa um problema de consciência muito grande, que as pessoas às vezes ficam décadas e passam para os filhos uma falsa concepção que dançar é pecado, quando dançar nunca foi pecado de fato, né? E assim vai. Tem tantas dessas proibições aí que não tem fundamento bíblico e não são transgressões da lei divina. Pecado é a transgressão da lei. Fixamos o pilar, relembramos o nosso pilar. Vamos adiante no nosso texto. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles pecados, aqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por este, toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. E agora, esse é um texto complicado, tá? Eu li diversos autores hoje, diversos pastores comentando esse texto. Esse texto é um pouquinho complicado, tem diversas opiniões aí sobre o que é isso, né? A questão é, há pecado que leva à morte, mas há pecado que não leva à morte. Então, qual pecado leva e qual não leva à morte? Essa é a questão, né? Tem pecado que leva à morte, tem pecado que não leva à morte. Qual leva e qual não leva à morte? E que morte é essa também, né? Vamos lá, vamos pegar uma das suposições. O que é esse pecado que leva à morte? Uma das suposições de alguns teólogos estudiosos é que esse pecado aqui tem a ver com porque ele leva à morte, então é uma coisa radical, né? Alguns acham que isso aqui é o pecado contra o Espírito Santo, né? Então, a gente tem que, quando a gente chega diante de uma questão dessa, qual pecado leva e qual não leva à morte, a gente tem que buscar outras passagens bíblicas para tentar entender essa, porque João aqui não explicou isso. Talvez os que estavam ouvindo, para os ouvintes de João na época, talvez isso era óbvio. Para nós hoje, não necessariamente. Então, quando tem uma coisa que a gente tem dúvida, não tem clareza, a gente tem que buscar em outras passagens bíblicas a referência para a gente conseguir entender isso. E não, né, é um pouquinho complicado de fato esse texto aqui. Então, quais são outras referências bíblicas que a gente poderia usar para entender esse texto aqui? Para alguns teólogos, esse pecado aqui é o pecado contra o Espírito Santo, é uma referência bíblica. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, é Jesus falando, Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30, eu afirmo a vocês que isso é verdade, os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas.
porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Então essa é uma situação bíblica que Jesus de fato diz que as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca são perdoadas. Então essa é uma referência para tentar entender qual é o pecado que leva e qual é o pecado que não leva à morte, né? Então o pecado contra o Espírito Santo seria um pecado que leva à morte. Muito bem, essa é uma suposição de alguns teólogos. Outra suposição, e que já vou dizer para vocês, é a minha predileta, eu vejo mais lógica nessa interpretação, tá? Mas é usando o Antigo Testamento. Veja o que diz em Números capítulo 15, versículo 22 a 31, que também consta em Levítico capítulo 4, versículo 12 a 25, tá? Então nós temos dois textos falando a mesma coisa, repetidos. Então vejam lá, pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Isso aqui é dito em Números, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são os 5 livros de Moisés. Moisés já tinha dado os 10 mandamentos, então está se referindo a isso. Então veja aqui, a ênfase aqui é sem querer. Pode acontecer que alguém sem querer peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte. Então, quando uma pessoa pecar sem querer, tá? O que ela deve fazer? Se por ignorância o povo cometer um pecado, veja aqui, ó, sem querer e por ignorância. Se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. Então vejam aqui que o que tinha que, se alguém sem querer pecar e desobedecer um dos mandamentos, né, faz isso por ignorância ou sem querer, o que ele deve fazer? Deve apresentar um touro que vai ser queimado como sacrifício ou oferecer um bode para tirar o pecado. Aqui ainda é a época dos sacrifícios, né? Os sacrifícios, deveria ser feito um sacrifício para o perdão dos pecados. No Novo Testamento nós temos Jesus. Continuando, o sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles. E eles serão perdoados. Então vejam, esses são os pecados que as pessoas fazem sem querer, né? Quando alguém sem querer peca e desobedece, ou por ignorância, né? E ele faz esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, esses pecados serão perdoados, pois sem querer cometeram um pecado. Então vejam que a ênfase aqui está sempre em sem querer. É um pecado, e daí vejam, eu já enfatizei isso na semana passada, né, no texto da semana passada, e vejam que daí, por isso que essa é a minha posição predileta. Vejam como isso se cruza. No capítulo 3, João falou bastante daqueles pecados de não permanecer no pecado. Aqueles pecados que a gente comete por fraqueza. Quando eu menos percebo, eu já fiz. Né? Eu não queria fazer. Eu não tinha a intenção de fazer. Mas quando eu percebi, já fiz. E cometi o pecado e, puxa, fiz o pecado sem querer. Então, as pessoas levavam o sacrifício e pediam o perdão de Deus através dos sacrifícios, e Deus lhes dava esse perdão. Eles serão perdoados, pois sem querer cometeram um pecado. E apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado, também a oferta de alimento. Essa era a forma no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já previa pecados que as pessoas cometiam sem querer. Não eram pecados premeditados, não eram pecados intencionais, eram pecados por fraqueza, pecados que as pessoas cometiam sem querer. Quando percebiam, já tinham errado e pecado. Esses pecados, com os sacrifícios, tinham perdão. E daí nós temos que fazer a ponte para como João trabalha essa questão do pecado e do perdão no capítulo 1 e no capítulo 2. E só terminando aqui, eu já vou mostrar isso para vocês. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado.
Então, sempre sem querer, sem querer. Quando alguém comete um pecado sem querer, ele pede o perdão através do sacrifício, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ter: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, diz João, capítulo 1, 10 e 2, 2. Escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O objetivo é não pecar. Mas se, porém, alguém pecar, ó, o pecado sem querer, tá? O pecado por fraqueza, o pecado não intencional. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi aquele que deu a sua vida em sacrifício para o perdão dos pecados. Então vejam que a conexão é muito grande aqui, né? No Antigo Testamento, alguém que pecava sem querer recorria ao sacrifício, oferecia um sacrifício a Deus e Deus perdoava os seus pecados. Aqui, já no Novo Testamento, nós temos Jesus, e Jesus é a propiciação para os nossos pecados. O propósito é não pecar, mas quando nós pecamos, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, não somente para os nossos, mas também para os pecados do mundo todo. Quer dizer, tem perdão? Claro que tem perdão. Para aquele que peca por fraqueza, aquele que peca sem querer, e quando menos percebeu, pecou, errou, recorre à graça divina, chega diante do Pai através de Jesus, o seu intercessor, e ele é a propiciação para os nossos pecados. Não precisamos mais oferecer sacrifício, porque Jesus já ofereceu sua vida em sacrifício por nós e perdoa os nossos pecados. Muito bem, então isso são os pecados sem querer, previstos no Antigo Testamento. Agora vejam a continuação do texto do Antigo Testamento. Mas quem pecar de propósito, e agora mudou, antes era sem querer, agora é de propósito, e de propósito é outra lei. Mas quem pecar de propósito, propositalmente, intencionalmente, premeditadamente, né? Tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, vale para todos, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta. Estão vendo? Pecados que levam à morte. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento, porque quis. Foi premeditado, foi proposital, foi intencional. Essa pessoa desobedeceu ao mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Então, para mim, essa questão aqui decide a interpretação de 1 João. Há pecados que não levam à morte. Os pecados que a pessoa faz sem querer, quando menos viu, por fraqueza. Quando menos viu, já cometeu. É o que Paulo diz: o bem que quero, não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Quer dizer, quando a gente não quer fazer, quando menos viu, já fez de novo. Daí nós temos que recorrer ao sacrifício de Jesus, que perdoa os nossos pecados. E esses pecados sempre têm o perdão. Já tinham o perdão de Deus no Antigo Testamento, continuam tendo o perdão de Deus no Novo Testamento. Filhinhos, não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus é a propiciação para os nossos pecados. Agora, é diferente dos pecados propositais. E esses pecados propositais, já no Antigo Testamento, eram pecados que levavam à morte. Né? Então, esse é o perigo, né? Quem pecar de propósito. E o pecado proposital é você mesmo sabendo que uma coisa é pecado, você vai fazer, isso é ir contra, né? É a transgressão da lei. Você sabe que está transgredindo a lei, mas você quer transgredir a lei, você faz intencionalmente, faz propositalmente. E como isso é lido por Deus, essa atitude de ir contra Deus, como Deus lê diz aqui, ó, será culpado de ofender a Deus. Quando você peca de propósito, está ofendendo a Deus. Essa pessoa será morta porque rejeitou o que o Senhor disse. Desobedeceu ao seu mandamento porque quis, então é proposital. Então veja essa diferenciação. Então eu acho que essa é a questão da gente compreender o que João está dizendo no capítulo 5. Vejam como isso também combina com o que João falou no capítulo 3, quando João estava falando sobre o pecado, todo aquele que pratica o pecado, né? O pecado é a transgressão da lei, e daí o que ele diz? Qual é a conclusão?
todo aquele que nele permanece, todo aquele que permanece em Deus, que permanece em Cristo, não está no pecado. Não permanece no pecado. Quem permanece em Cristo não permanece no pecado. Todo aquele que está no pecado, que permanece no pecado, não ouviu nem o conheceu. Quem permanece no pecado, quer dizer, mesmo sabendo que é pecado, é o proposital. Quem permanece no pecado, pecado proposital, intencional, que sabe que é pecado e permanece no pecado, não viu e nem conheceu Deus, não está permanecendo em Deus. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Quem permanece em Deus não quer o pecado, quer fugir do pecado, né? Não quer o pecado na sua vida. E quando comete por fraqueza, rapidamente se arrepende e pede perdão a Deus e volta, né? Já é diferente daquele que permanece no pecado. De novo, aqui a gente até consegue entender melhor o capítulo 3 também, né? Pecados sem querer ou pecados propositais. Aqueles que permanecem no pecado é esse que propositalmente, intencionalmente, mesmo sabendo que é pecado, permanece no pecado, né? E aquele que permanece em Deus pressupõe-se que vai fugir do pecado, porque o pecado é tudo que Deus não quer, né? O diabo é o pai do pecado, Deus destruiu as obras do diabo, né? E Jesus veio para tirar os pecados, então a gente não quer o pecado na vida, né? Então essa passagem do Antigo Testamento, ela combina completamente com o capítulo 3, quando João também estava falando do pecado, e agora eu acho que essa é a forma da gente entender o capítulo 5. Tem mais uma questão aqui, ó. Se alguém vir o seu irmão, deixa eu ver aqui, ó. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. E aqui tem um incentivo, João estava falando sobre a oração antes, né? Que a gente pode chegar com confiança a Deus, sabendo que Deus nos ouve, quando nós oramos de acordo com a sua vontade e tal. E aqui João, de certa forma, segue falando sobre a oração, mas também coloca essa questão do pecado. Mas vejam então, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. O princípio é o seguinte, que às vezes a gente não usa, né? Mas tem esse princípio bíblico aqui que João coloca. Se alguém vir que o seu irmão cometeu um pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Você viu que alguém cometeu um pecado? Ore por ele. E ore para que Deus o perdoe. E quando você ora para que Deus perdoe o seu pecado, e é um pecado que não leva à morte, aquele pecado que você sabe que foi cometido por fraqueza, e esse pecado vai ser perdoado por Deus. Você pode orar pelo teu irmão para que Deus perdoe o pecado do seu irmão. E Deus aceita essa oração, né? Ore e Deus dará vida ao que pecou. Então, às vezes a gente não percebe isso e não faz isso, a gente faz por nós mesmos, né? Reconhece os nossos pecados e sabe que Deus nos perdoa, mas aqui é uma outra questão, é o orar pelos pecados de um irmão na fé, que eu sei que foram pecados cometidos por fraqueza, e eu oro por ele, pelo meu irmão que cometeu o pecado, e Deus dará vida ao que pecou, né? E Deus dará o seu perdão àquele que pecou, em resposta à minha oração. Bonito, pouco lido esse texto aqui, mas é isso que está dizendo. Então vejam, se por um lado eu posso e devo orar pelos meus irmãos e pelos pecados que eu vi que o meu irmão cometeu por fraqueza, e eu posso orar para que Deus o perdoe, e Deus certamente o perdoará, e ouvirá a oração e o perdoará, porque foi um pecado não proposital, foi um pecado feito sem querer, e foi um pecado que tem esse perdão de Deus, né? Então eu posso e devo orar pelos meus irmãos que cometem pecados. Já aqui nós temos outra questão. Há pecado que leva à morte, e não estou dizendo que se deve orar por esse. Então eu devo orar, posso e devo orar pelo meu irmão, como ele cometeu um pecado que não leva à morte, que não é proposital. Já há pecado que leva à morte, que são os propositais. Não estou dizendo que se deve orar por esse, diz João. Então, por esse não se deve orar. E agora vejam o exemplo do Antigo Testamento, de novo, de Jeremias. Deus disse: Jeremias, não ore por este povo. Não peça nem implore em favor deles. E não insista comigo,
porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo, as mulheres assam bolos para oferecer à deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Então, Jeremias, não ore por esse povo, não peça nem implore em favor deles e não insista comigo porque eu não atenderei. Isso de novo, vejam aquela questão antes, quando a gente ora por uma coisa que é contrária à vontade de Deus, né? Então, nesse caso aqui, Deus diz para Jeremias não orar pelo povo e que ele não atenderia essa oração, porque esse povo é um povo que está, né, fazendo sacrifícios lá, ou oferecendo coisas a outros deuses. As mulheres assam bolos para oferecer a deusa chamada Rainha dos Céus. E derramam bebidas como oferta a outros deuses e faz isso para me irritar e ferir. Nesse sentido, são pecados propositais e intencionais. Mesmo sabendo que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, o povo estava indo a outros deuses e oferecendo sacrifícios e oferendas a outros deuses, indo transgressão da lei de Deus. Não é da vontade de Deus, é transgressão da lei de Deus e é intencional e é proposital. E daí Deus diz, não ore por esse povo. Então, voltando ao nosso texto, essa é a questão. Ó. Há pecado que leva à morte e não estou dizendo que se deve orar por esse. Mas tem aqueles pecados que não são propositais. Se você vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore. Deus dará vida ao que pecou. Mas os pecados feitos propositalmente, esses a gente não deve orar por eles, né? Então essa é a questão aqui por quem orar e por quem não orar, né? E isso não quer dizer também, pessoal, não é para a gente orar, porque aqui é a questão de orar pelo irmão, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte. Então você vai orar para que Deus o perdoe, certo? Perdoe pelo seu pecado cometido, né? Um pecado por fraqueza. Muito bem, esse é um pecado previsto e que tem o perdão de Deus. E eu posso orar por eles. Eu só não posso orar para uma pessoa que eu vejo que... Eu não posso orar para que Deus perdoe o pecado de uma pessoa que propositalmente está indo contra Deus intencionalmente de maneira premeditada, né? E isso não está previsto por Deus. Isso Deus diz para Jeremias, não ore por eles, porque eles estão... Esse é um caminho que eles sabem que é errado, estão trilhando o caminho errado. Não há arrependimento, compreende? Não é um pecado por fraqueza. O pecado por fraquezas tem o perdão de Deus. Pecado intencional tem que ter arrependimento primeiro. E não quer dizer que eu não possa orar pela pessoa, para que a pessoa... que Deus ilumine para que a pessoa se arrependa, né, e busque a Deus. E quando ela se arrepender e buscar a Deus, há perdão para ela também. Mas enquanto ela está nesse caminho errado, intencional, proposital, de ir contra Deus, né, ela está rejeitando a Deus. E esse é um pecado que leva à morte espiritual, né? É um pecado que distancia a pessoa de Deus, né? E para terminar, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Aquele que nasceu de Deus é Jesus, tá? Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Novamente, João repete isso. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu vou entrar nisso na semana que vem, já na conclusão da carta de João, tá? Mas João repete bastante essa questão do maligno, que o mundo todo está sob o poder do maligno. Satanás está em ação, né? Na terça-feira passada, não na terça-feira passada, há 14 dias atrás, mais ou menos 20 dias atrás, quando nós estávamos estudando no grupo Rebeca, o texto de Paulo em Efésios, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É o diabo e os seus anjos, né? A nossa luta, a principal luta, não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. O mundo está sob o poder do maligno. O mundo está no pecado, né?
E o pecado está no mundo e o diabo está em ação através do pecado no mundo. Isso nos leva a ficar atentos sempre quanto ao mundo. Nós somos filhos de Deus, mas que estamos no meio de um mundo que está sob o poder do maligno, e a gente tem que reforçar as nossas armas contra isso, e também temos que reforçar a nossa atenção, né, quanto às tentações que há no mundo. Não vou entrar muito nesses versículos finais, como eu já disse, porque eu vou entrar neles na semana que vem, na conclusão. Aqui nesses versículos finais nós temos 3 sabemos, até o versículo 21, 20 e 21 não coloquei aqui. Nós temos 3 sabemos, esses 3 sabemos de certa forma fazem a conclusão da carta, e nós vamos entrar então nesses 3 sabemos na semana que vem, para concluir a primeira carta de João. Tá? Hoje nós ficamos por aqui. Eu acho que já foi bastante conteúdo, né? Começamos lá com a oração. Tem orações que não são atendidas porque as pessoas pedem mal, pedem por motivos errados, mas Deus tem prazer em atender as orações feitas de acordo com a sua vontade para o bem. Né? Nós temos essa confiança de que Deus nos atende, que Deus, o Pai, atende a oração, ouve e atende a oração dos seus filhos. Nós vimos o que é pecado, que pecado é a transgressão da lei, e pecado para ser pecado realmente tem que ter uma lei que diga que isso é de fato pecado. E finalmente esses pecados que levam à morte, né, que são os pecados propositais, e pecados que não levam à morte, que são os pecados não propositais, pecados feitos sem querer.